Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Converso com vocês aqui do estúdio da Brasil Bolsa Balcão, B3, que é o novo nome da empresa. O estúdio fica aqui no Centro Histórico de São Paulo. E o programa que você vai assistir agora, você pode ver em outro momento, quando você quiser, quantas vezes você quiser, na página do programa no YouTube. A página chama Programa Mercado Futuro. Não é nada muito criativo o nome, é o nome do programa. E você estando lá no Direto da Bolsa, aproveite e vá conhecer um outro canal que eu tenho lá, que é o Direto da Bolsa, que é muito legal. São informações variadas, não é só de agro, tem política, tem economia, enfim, finança. E esse você pode ver no smartphone, que é 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. Bem, eu não aprendo a lição. Pelo menos essa lição. Todo mundo acha, ou muita gente acha, que eu comecei a falar de mercado futuro baseado em um produto que é o café. Eu já expliquei isso, não é verdade. O meu primeiro contato com mercados futuros, com hedge, com swap, com contrato de opção, não foi através do café, foi através da soja. Na época eu trabalhava como gerente de comunicação de uma entidade que existe até hoje, que é a ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Mas o café, talvez esse seja um dos temas do programa de hoje, o café no Brasil tem um peso cultural, tem... Eu já disse isso aqui para vocês, é o único produto agrícola brasileiro que tem um departamento só dele no Ministério da Agricultura e Pecuária brasileiro. Então o café repercute. As pessoas se sentem ofendidas. Eu mesmo quase fui processado por um pessoal do sul de Minas, uma época, porque não sei o que eu falei do café. Enfim, talvez esse aspecto cultural do café seja tão importante assim. O fato é que o Brasil é o maior produtor mundial, o Brasil é um grande consumidor de café, segundo talvez, e o Brasil tem todos os tipos de café. Eu acho que essas três qualidades são mais do que suficientes para entender que, mesmo não sendo o carro-chefe da agropecuária nacional, que é a soja hoje, o café está ali, em quarto ou quinto. Né? É muito importante ainda. E eu, não, como eu não aprendi a lição, eu vou voltar a falar de café. E para apanhar junto comigo, está aqui o diretor do Instituto de Economia Agrícola, IEA, órgão ligado à Secretaria, o Dr. Celso Vegro, que vocês conhecem de longa data. Boa tarde. Boa tarde, Resch. Você está bom? Tranquilo. Quer fazer algum comentário sobre esse lado cultural? Por que o café incomoda tanta gente? Eu acho que tem uma particularidade que você pulou, Resch. Vamos ver. Diferente de todas as demais commodities, a maior parte do povo brasileiro tem uma ligação afetiva com o café. É difícil aquele que não diga, olha, esse cheirinho de café me lembra da minha avó, me lembra da minha mãe, ou me lembra daquela pessoa querida. Ou me lembra do bolinho de chuva. Exatamente. Então, o café ele desperta uma ligação afetiva que os outros produtos não têm. Ninguém tem ligação afetiva com açúcar, com etanol, imagina, com milho. Olha, não tem. Agora, café, sempre vem uma memória bacana toda vez que você sente aquele aroma no ar. Eu vou discordar de você, porque eu disse que eu estava com bem-humorado. Etanol, com certeza não. Eu tinha um amigo. Lembra quando surgiu o carro álcool e depois acabou o álcool? E Sim, o cara sim. ficou com o carro álcool? Sim, sim. Sabe o que ele dizia? Ele olhava pra gente e falava, carro álcool, você ainda vai ter um. Então dá uma lembrança. Não, o café tem toda essa história. Eu, por exemplo, tomo um café, eu não vou dizer qual, mas enfim, que eu já te falei. Não é aqueles que você toma na sua casa, que você só toma café especial. Premium, até pela sua ligação com o mundo do café. Mas aí, cara, não achei lá no interior onde eu moro, não achei aquele café. Ele não cabe no orçamento da renda da população. Aí eu comprei um outro também, muito menos, aí esse eu vou falar o nome. Mas como a gente sente diferença, cara, eu achei horrível o outro, mas não deve ser meu paladar. Normalmente você toma cafés especiais ou... Procuro sempre tomar uns cafés diferenciados, né? Varia bastante. Qual é o teu? Porque o meu café é bebida mole. Eu não gosto de café que prende a boca.
que seja superior para cima, né? Quer dizer, que tenha astringência, mas não tenha muito amargor e tenha um bom aroma, né? Tem um corpo mais suave. Né? Açúcar nem pensar, né? Nem pensar. Né? Tem que ser o gosto do café. Bom, nós já vamos falar um pouco de conjuntura, né, que é importante. Teve uma chuva, deu florada, aí eu até brinquei num comentário aqui dizendo meu cafezal em flor, quanta flor meu cafezal, mas isso não quer dizer produção, está desfolhado, caiu, etc, etc. Mas parece que continua chovendo. Eu li uns relatórios hoje aí de alguns traders, aqueles que você sabe, e tem gente falando em 60 milhões de sacos. O IEA, qual é a tua proporção? Aliás, eu queria falar um pouco do café em São Paulo também. Veja bem, Resch, de fato, florada exuberante não é sinônimo de safra elevada. Nós tivemos uma florada realmente de cair o queixo. Eu tive a felicidade de estar em Franca no exato momento da abertura da florada. E rodei várias lavouras e vi uma coisa que me deixou super encantado. Uma florada mesmo pujante, né? E assim, um aroma no ar, né, enjoativo, de tão doce que estava o ar do perfume dessas flores, né? Então, um perfume jasmim, mas quando fica muito intenso fica até enjoativo. Então, de fato, foi uma coisa sensacional. Agora, com a prevalência das altas temperaturas, mesmo o pessoal confunde muito uma coisa, preciso encerrar definitivamente, ter consciência de um aspecto importantíssimo. Muito mais que precipitação, o café, a questão que pesa mais é a temperatura média. Né? Você lembra naquela estiagem que nós tivemos, aquele déficit hídrico que nós tivemos prolongado em 2014, né, que afetou drasticamente as lavouras do Brasil? Né? A contribuição maior não veio da falta de precipitação, mas veio das elevadas temperaturas, principalmente entre janeiro e março, né, que causou um grande abortamento de flores e queda de chumbinhos. Na época já era queda de chumbinhos. E agora que nós tivemos um fenômeno similar. Quer dizer, houve precipitações, melhorou a condição hídrica do solo, as plantas deram uma revigorada, mas as flores sobre alta temperatura, a tendência é ter um pegamento baixo. Não é que não vai ter pegamento, mas uma roseta que poderia ter. Uma roseta é onde os frutos se encaixam no internódio do ramo. A roseta de café, quer dizer, aquele conjunto de frutos que se ligam ali naquele ponto, poderia ter 20 frutos, talvez não tenha 10. Né? Então essa que é a questão. Vai ter formação de frutos? Vai. Mas o pegamento não deve ser grande coisa. Evidentemente que daqui para frente nós podemos ter novas floradas, como já até tem ocorrido. Né? E aí pode se juntar, essas novas floradas se juntar a uma condição melhor de temperatura, ou seja, dias mais nublados, mais frescos. Isso favorece bastante o pegamento. Dia solar chove e abre aquele sol muito escaldante, certamente vai ocorrer abortamento de flores. O fenômeno químico é esse, quer dizer, o café não tolera temperaturas... A gente Porque nunca o café gosta de calor e frio. O café é uma fruta africana, né? Então, o arábica, particularmente, o arábica é uma planta de subbosque. Né? Não é uma planta que se desenvolveu a pleno sol. No Brasil, ela foi adaptada para o pleno sol, certo? Em diversos países do mundo, ela é cultivada no subbosque. América Central, na Índia. Isso é o quê? Com árvores? Com árvore, com sombreamento de árvore. Um pequeno sombreamento. Não é sombra total, mas uma sombra raleada. Né? E isso altera bastante o microclima para o café. Deixa o clima muito mais fresco. Em termos de temperaturas máximas e mínimas. Então ele reduz essa amplitude, a cobertura vegetal. E quando você planta a pleno sol, como é o caso do Brasil, né, praticamente uma exceção encontrar lavouras sombreadas ou arborizadas, você tem essa questão. Se a variação climática, se a variação de temperatura for muito elevada, pode ocorrer um abortamento generalizado de flores. Eu já não acredito mais numa super safra no Brasil. Quer dizer, a mãe de todas as safras, essa é uma piada que está sendo contada por gente que realmente não tem um conhecimento agronômico do que está falando. Tá? Não vai ser mais a mãe de todas as safras, essa que nós estamos entrando agora. Estava sendo esperado, né? Mas nós vamos no intervalo, eu converso com o diretor do IEA
Celso Veiga falando mais uma vez do café, até pela importância que o café tem na vida de todos os brasileiros, ou de quase todos os brasileiros. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já, até já. Ok, eu estou de volta, o programa você já sabe, Mercado Futuro, pode assistir aqui pelo SBA, pode assistir pelo YouTube. O assunto é o mercado de café, que nós estamos vivendo, nós já estamos em novembro praticamente, e comecinho de novembro, e a safra, agora nós estamos discutindo a safra do ano que vem, né, a 18, 19, que teve mais uma vez problemas climáticos em várias regiões do Brasil. A mãe não vai ser a mãe de todas as safras e, pelo que o Celso está dizendo e outras pessoas que eu tenho ouvido, São Paulo continua plantando café. A área continua aumentando em São Paulo. Está mais ou menos estável, 210 mil hectares, hash. Isso significa o que de produção? Olha, Num período normal. Veja bem, São Paulo ele mantém ainda uma coisa que tenha desaparecido em outras regiões, mas em São Paulo continua muito preeminente, né, que é a bienalidade da safra. Então, o cinturão de Franca, que é o mais importante do estado, em termos de produção, as lavouras naquela condição climática, naquela condição de topografia, de altitude, ainda mantém um padrão muito bienal de safra. Então, tem safra que vai a 6 milhões e ela volta a 4,5, e volta lá para 6 milhões e volta para 4,5. Basicamente em função do que acontece lá em Franca. Mas também, né, toda a região, né, que envolve lá uns 20 municípios ou mais. Acontece que também a tecnologia de podas está muito arraigada lá entre aqueles cafeicultores, né? E isso também contribui para aumentar ainda mais o pico e o vale. Ou seja, na época de safra mais baixa, uma intensificação de podas que vai resultar numa safra mais elevada no ano seguinte, né? Então, intensifica esse fator também a questão da adoção generalizada de podas de condução, ou esqueletamento, ou mesmo uma coisa mais simples como um decote, né, para diminuir a altura da planta. Tudo isso contribui também para a manutenção dessa bienalidade, que em outros lugares de produção de arábica está menos, a amplitude é um pouco menor. Em São Paulo continua muito elevada. Em função também da adoção de irrigação, né? Diferentemente do cinturão francano, não há adesão, não há disseminação da irrigação, diferente do cerrado. No cerrado há muita irrigação de café e a irrigação ajuda a diminuir um pouco essa questão da sazonalidade. No plantio sequeiro, que é o predominante na região de Franca, a sazonalidade é muito forte. Então São Paulo oscila e planta em torno de 10, 12 mil hectares por ano entre novas lavouras e substituição de velhas, né? E a produtividade aqui em São Paulo é muito boa. Elevada, é muito elevada. Pelos levantamentos da Conab, sempre São Paulo aparece como líder em produtividade, né? E os nossos ODIA também. A região de Franca, acima de 30 sacas é a média daquela região. 30, 33 sacas na média. Aproveitando o teu conhecimento agronômico, teve uma época que aqui no Paraná, no norte do Paraná, acho que ali é norte, eu conheci um monte de lavouras, era moda, adensada. Sei lá quantos mil pés por hectare. Isso é usar o conhecimento agronômico. Como é que está o café? Então, continua adensando? Então, houve uma moda inclusive um dos grandes expoentes da nossa cafeicultura, o Luiz Suplicy Raffers, foi um dos primeiros a introduzir em Ribeirão Claro. Ribeirão Claro, a primeira lavoura, uma das primeiras lavouras adensadas no Brasil, né, quer dizer, era 1 por 1, 10 mil plantas por hectare. Mas com a dificuldade de encontrar mão de obra para trabalhar essas lavouras e a própria dificuldade de efetuar as operações, mesmo manualmente, né, porque ocorre um fechamento de tal ordem de lavoura que até caminhar lá dentro é muito difícil. Que basicamente o sistema foi abandonado, né? Ninguém mais hoje continua falando nisso, né? Preferem sistemas mais abertos, onde há possibilidade de mecanização com redução de custos, especialmente de mão de obra. Um dos índices que mais pesam na cafeicultura, se não é o que mais pesa, é a mão de obra, né? Então, como os sistemas superadensados são hiper exigentes em mão de obra, e o manejo não é muito simples, quer dizer, é muito complexo manejar uma lavoura superadensada, quer dizer, muitas vezes tem que andar de ré na lavoura para poder não quebrar muito galho. Então esse sistema praticamente foi deixado de lado em função de lavouras em renque, com 3 mil, 4 mil plantas por hectare, entre 3 mil e 4 mil plantas por hectare, e que permite mecanização,
e acaba resultando num custo de produção mais competitivo do que até propriamente o superadensado. O café é uma planta perene, né? Quer dizer, tem que dar trato e tal. Mas quais são os principais tratos? É matar a erva daninha? São inúmeros, veja bem, É mesmo? são inúmeros. Você tem É o ano todo? o ano inteiro. Você tem as adubações, tanto né, de condução como cobertura, né, para fixar mais a florada. Você tem adubações específicas para enfrentar déficit hídrico, uma adubação mais pesada para quando está entrando o período de estiagem do ano, a partir de maio e tal, começa a escassear as chuvas, né? Então você faz uma adubação específica para esse momento, para dar maior vigor para a planta, suportar esse período. Você tem pulverizações várias, né? Se uma região tem, depende muito do tipo de planta, né? Tem plantas mais susceptíveis, menos susceptíveis à ferrugem, por exemplo. Então vai exigir mais ou menos pulverizações. Você tem pulverizações para pegamento de flores, transformação em chumbinho. Né? Você tem aplicações foliares, às vezes numa emergência, né? Se detectou-se que está com uma deficiência, sei lá, de magnésio, faz uma aplicação de magnésio foliar. Eu Então, tenho ouvido falar muito também nesses grupos aí que a gente não pede para entrar, mas a gente acaba entrando, da broca. Qual é o problema da broca? É São Paulo? É o Brasil inteiro? Olha, agora esse está sendo um grande... Eu escrevi um artigo recente, está até a revista do café desse mês, lá do... Não é o errata não, né? É O Errata da errata, Ruína. aliás, vamos já resolver um problema aqui. Errata da Ruína. Me manda errata por e-mail, porque eu não consegui abrir no telefone. Mas você chegou a ler? Não. Não leu? Eu escrevi um artigo sobre esse assunto, chama-se Errata da Ruína, né? E foi publicado no Café Point também. No Café Point, não, no Piabirus. Piabirus é do Serjão. Do Serjão. Serjão. Todo mundo conhece. Aí o que acontece, Resch? Com a proibição do produto, que era um clorado, e fazia um bom controle de broca, houve, digamos assim, o nosso cafeicultor ele era um pouco relaxado no pós-colheita de café, porque o produto era bom. Então, se ficasse fruto no chão, uma pulverização, 2 resolvia. Né? Você não tinha uma incidência muito forte de broca, mesmo fazendo um pós-colheita meia boca. Com a proibição desde 2013 do Endossulfan, e sem a existência de produtos alternativos com mesma eficácia, se tornou muitíssimo mais importante um pós-colheita bem feito. Quer dizer, não pode ficar fruto no chão, não pode ficar fruto na árvore, nem na sua lavoura, nem na do vizinho. Tem que fazer um pós-colheita, que nem a questão do algodão, terminou a safra, queima tudo. Tem que chegar nesse ponto, um vazio sanitário para impedir a disseminação da broca. Como isso não está inculcado na cabeça do cafeicultor ainda, virou pasto fértil para a broca. Então a broca que antes, quando tinha Endossulfan, era em torno de menos de 1% de grãos de frutos perfurados, né? Hoje já está beirando 10%, 12%. Né? Então, e a perda de peso de cada grão perfurado é outra item que as traders não estão comentando, né? Que é exponencial. Conforme você aumenta o número de grãos perfurados, a diminuição de peso é exponencial. Né? Eu não tenho aqui a tabela agora, mas existe uma curva. Dependendo da porcentagem de frutos perfurados, a perda de peso que aquilo implica, um ponto, e a perda de qualidade, né? Que é um grão que vai ser defeituoso, que vai gerar um deságio na hora da comercialização. Então, está muito difícil conviver com o assunto, não existe ainda uma cultura dentro da cafeicultura de fazer um bom pós-colheita, não existem produtos ainda, ou seja, estou começando a liberar algumas moléculas novas que prometem ter uma eficácia similar ao do Endossulfan, mas não está ainda confirmado isso. A maioria, as que foram liberadas agora, não tem essa eficácia. E, lamentavelmente, a Anvisa, que seria a agência que poderia flexibilizar um pouco a norma para permitir que a gente convivesse melhor com a broca, não está mudando em nada as suas regras e está gerando um caos no mercado, que é o que eu exploro no artigo, que eu vou mandar para o Resch e ele vai colocar na página para vocês acessarem. Então tá bom, vamos a outro intervalo. A broca, eu não sou agrônomo, não entendo nada disso, mas a broca eu já vi foto. Ela fura o grão no meio, ela come o grão, é isso? A larva, ela deposita o ovo e a larva dela fica se alimentando do fruto. Ah, tá.
Bom, já já a gente continua essa conversa para o último bloco. Até já. Ok, o programa Mercado Futuro, você já sabe, pode ver aqui, pode ver no YouTube. Eu converso com o Celso Vegro. O assunto é café, né, variados. Até se der tempo a gente fala um pouco de mercado. Mas por enquanto foi uma conversa meio técnica. O que você ia acrescentar da bloca? Não, que, Resch, tudo nessa vida tem seu contraditório, né? A gente se lastimando aqui da incidência de broca nos cafezais brasileiros, né? Assimilar o que aconteceu na Colômbia, né? Todos os países da América Central convivem com um problema sério com broca. Né? E agora aqui se tornou também um problema e não era. Mas tudo tem seu contraditório, Resch. Por acaso existem cientistas pesquisando a larva da broca para entender por que ela é imune à cafeína. Qual o gene que dá essa imunidade para ela? Ela não é afetada pela cafeína. Não é afetada pela cafeína, né? Porque ela consome o grão, né? E ela consome muita cafeína proporcionalmente, né? Pelo tamanho dela. É quase uma coisa microscópica. Então, esse gene, estão tentando descobrir o que essa larva tem e eventualmente transformar isso num medicamento para as pessoas muito sensíveis à cafeína. Né? Então, você vê que tudo tem seu contraditório. Não, a pesquisa, como disse uma professora aqui, até quando dá errado dá certo, né? O resultado. Aliás, eu vi ontem, esse fim de semana, tem um programa de café aí que é uma Hora do mocinha café. que faz. Cara, ontem o que tem de cosmético de café, isso é um tema para um outro programa. Tem de cosmético, de bebida, cerveja, você viu isso? Sim. Bom, mas vamos falar um pouquinho de mercado. O preço está absolutamente estável para café fino. 480, 500, 450. Isso tende a mudar Então, num Rechi, curto prazo. a partir de dezembro, nós começamos a viver o que a gente chama de entre-safra de café. Quer dizer, onde os principais países produtores não estão vendendo com muito fôlego no mercado, né? Estão mais recolhidos, inclusive o Brasil. Então é um momento que a gente chama de entre-safra de café. Não tem bem uma entre-safra, porque o café é um produto que permite armazenamento por longos períodos, né? Então é difícil falar de tendo uma entre-safra. Mas, então, assim, existe uma menor oferta Ok. do produto entre dezembro e março. Eu acho que vai ser o teste definitivo. Né? Se o mercado realmente está apostando nessa super safra, ou a mãe de toda safra, ou se de fato já passou a reconhecer de que podemos ter problema de escassez. Eu quero lembrar, acho que nas últimas 2 safras, né, houve consumo de estoques. Tanto a USDA reportou isso, a OIC reportou isso. Né? A produção não foi suficiente para atender o consumo nos Os dois, números. dois últimos anos. Então, assim, pelos fundamentos, o preço não está seguindo o que nós estamos observando, quer dizer, uma produção inferior à demanda. E a demanda continua crescendo. 1,7%, 2% ao ano vai crescer, o que representa 5 milhões de sacas. 1,7 são 5 milhões de sacas. Né? Quer dizer, a produção do estado de São Paulo, que é 4,5. Então, eu acho que assim, minha impressão é que a partir de dezembro a gente vai ter uma noção melhor dessa percepção do mercado. O preço não está condizente com as condições de oferta e demanda, com os fundamentos desse produto. Não estão condizentes. Mas veja, não está só condizente só com café. Se pegar as demais commodities também anda meio... Né? Se pegar os grãos, não estão nada bem. Né? Suco de laranja que deu uma estilingada. Suco de laranja, de fato, houve um aumento importante de cotações. Porque a Flórida não está produzindo mais nada. E teve muitos furacões lá também, né? Estragou muita lavoura. Mas o único produto que está descolando na atualidade é o suco de laranja. Todos os demais ou estão estáveis ou estão em queda. E você sabe que é aquela ideia que eu nunca deixo de mencionar aqui, né, Resch? Preço é um dado relativo. É um dado relativo. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? O que está acontecendo com o petróleo? Vocês estão vendo alguma especulação em torno de petróleo? Também está, né? Tá meio estável. E assim, existem estudos do Banco Mundial que, por exemplo, cada 10% de aumento no preço, na cotação do petróleo, né, cada 10%, 2% se transmite ao café. Independente dos fundamentos. Né? Então, como a gente não tem havido movimentação no preço do petróleo, e como os preços são relativos, o grande teste, se os fundamentos vão valer, para mim começa a aparecer no mercado a partir de dezembro. O fato que eu sempre repito aqui é que todo mundo que quer comprar café está conseguindo comprar café.
Então, não sei se o café que ele queria comprar, mas enfim. E os números da OEC, hoje ainda estava olhando lá, os números do último número, o número do consumo mundial é maior do que foi produzido. Ou seja, isso é fundamento agora. Se vai provocar uma grande reação, aí já é outra coisa. Porque o café é uma coisa curiosa. Nós aqui bebemos 20, 18, sei lá quantos milhões de sacas. Mas o café não é um alimento, né? O café, segundo você mesmo diz, é aquela coisa inelástica. Inelástico, Né? né? Ele não é aquele o cara sobe de um ano para o outro. Tem uma. Mas pode ser que nós tenhamos algum reflexo, Resch, agora no curto prazo, antes de entrar dezembro, porque teve uma variaçãozinha no câmbio, né? Teve uma variaçãozinha aí de uns 5, 8% no câmbio. Sai de 3,10 para 3,25, né? Tá por aí. Deu uma variaçãozinha no câmbio nos últimos 30 dias. E isso provavelmente vai repercutir no café. Porque café também é muito sensível a câmbio. O real se desvalorizando melhora a competitividade do café brasileiro, aumenta o interesse pelo produto, pode dar uma puxadinha de cotações. Tá? Mas foi na margem essa mudança cambial, né? De 5 a 8% não é uma coisa espetacular. Mas provavelmente isso vai contaminar o mercado de café, se já não contaminou. Né? Vamos acompanhar as cotações, mas provavelmente vai transferir uma parte boa dessa variação cambial para o preço do café no mercado interno, nas cotações do mercado interno. Né? E, assim, né, Resch? Embora o Brasil esteja patinando nos seus embarques, ou seja, não está conseguindo fazer embarques muito volumosos, está sempre abaixo de 3 milhões de sacas, né, o que denuncia que, de fato, nós não tivemos uma safra boa no passado e a caminhar o ritmo da atual safra, provavelmente também não vai ser um grande volume, né, deve ficar aí numa média histórica de 50 milhões de sacas, ou abaixo até. Mas os outros países têm embarcado bastante. Os outros países têm embarcado bastante café. Então, em termos de café, em termos de estoques, os estoques têm aumentado, inclusive, internacionais de café. Então, um pouco dessa pouca pressão que tem havido sobre as cotações se deve pela intensificação dos embarques dos concorrentes ocupando o vácuo do Brasil. Tá? Então, a hora que esses países começar a ficar sem produto para continuar a dar esse ritmo de embarque em cima do market share do Brasil, provavelmente também nós vamos ter estilingado em cotações. Esse foi o tema que eu discuti aqui, não sei se você conhece o Marcos Matos, esteve aqui semana passada. Conheço, meu amigo. O convite para ele foi justamente para ele contar a perda, né, que o Brasil está tendo de market share. De 31% caiu para 28%, 29%. Né? Caiu bastante. Num país que chega a exportar 35, 37 milhões de sacas, 1% é bastante. Né? Tá mais do que isso, né? Está em torno de 4, 5% de queda de market share no Brasil. E está sendo ocupado pelos concorrentes. Agora, lógico, se nós continuarmos nossa trajetória de qualidade e preço competitivo, isso recupera. Precisamos ter produto no Brasil. O que está faltando é produto. Né? Não tem suprimento. Aparecendo suprimento, a gente recupera esse market share porque primeiro, o exportador trabalha com muita competência. O que é combinado é entregue, no prazo acertado. Então isso é raro no mundo do café internacionalmente. Quando você tentar comprar café de vietnamita nos mesmos moldes como o Brasil, você não vai conseguir. Porque não é o produto contratado, não é o preço tratado, não é o prazo combinado. Né? Isso é favorável para nós. Isso é muito favorável para o Brasil. A reputação do nosso exportador é muito importante lá fora e é muito considerado na hora de escolher de quem você vai comprar produto. Né? Isso valoriza, lógico, toda a cadeia nacional, todo o agronegócio nacional. Ok, muito obrigado, nosso tempo acabou. Obrigado. Você viu, não sabia o que eu ia te perguntar, você viu que eu sou bonzinho, eu só perguntei coisa fácil para você. Seu diretor do IEA, do Instituto de Economia Agrícola, Celso Veiga, mais uma vez dando ótimas informações sobre o café, tanto agronômicas quanto mercadológicas. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Resch, um abraço. Gente, é isso, até o próximo programa. Tchau, tchau.